E aí, galera, tudo bem com vocês? Hoje daremos início a mais uma aula do nosso canal. Então, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, certo? Para você estar sempre atento, certo? Às novas videoaulas do nosso canal. Nossa aula de hoje tem como tema tecidos do corpo. Na aula passada, nós falamos sobre a pele humana, certo? Na biologia, existe uma progressão dos conteúdos. Essa progressão vem de acordo com os níveis de organização, certo? Eu tenho que falar do menor nível para o maior nível. Isso foi falado na aula passada. Só que eu pulei um nível, certo? Eu falei sobre a pele, justamente porque o nosso livro ele trata sobre a pele antes mesmo de iniciar o conteúdo de tecidos. Então, vocês já conseguiram ver que a pele é composta por tecidos, certo? Só que a pele é um órgão, é um nível acima de tecidos, certo? Mas hoje nós vamos falar sobre os tecidos do corpo, certo? Posterior, nós vamos falar de todos os órgãos. Só falamos sobre a pele anteriormente, porque o nosso livro tratava sobre esse assunto, certo? Vamos relembrar aqui novamente esses conceitos dos níveis de organização, do menor nível ao maior nível, certo? Existem outros níveis menores do que esse e até maiores. Só que esses daqui são os básicos para que a gente consiga entender e é o que os nossos livros trazem, certo? Vamos lá para a definição de tecidos. Lembrando que um conjunto de células forma os tecidos, certo? Então, o que vai formar os órgãos é um conjunto de tecidos, certo? Um conjunto de órgãos forma um sistema, sistemas interligados formam um organismo, certo? Então, a definição mesmo de tecidos está aqui nessa frase, conjunto formado por células. Células que são semelhantes, e cada tipo de tecido, tem uma função específica, certo? Porque aquela função vai executar, certo? Já aquele tipo de célula já é para executar uma função, certo? Então, cada tipo de tecido vai ter células específicas para realizar determinadas funções do nosso corpo, certo? Os tecidos estão presentes em todo o nosso corpo, certo? Existem tecidos que estão mais abundantemente no nosso corpo. Vou citar aqui exemplo para vocês de tecidos. Vamos tentar identificar esses tecidos do nosso corpo, certo? Alguns tecidos são bem a gente consegue identificar no nosso corpo, já outros tecidos a gente não consegue identificar, certo? Mas a gente vai saber onde é que esses tecidos estão localizados. No nosso corpo existe 4 tipos de tecidos, certo? 4 tipos básicos de tecido. O primeiro tecido é tecido epitelial. Vocês ouviram falar na última aula que o tecido epitelial é um tecido que compõe a pele, certo? A pele é formada por 2 tipos de tecido, sendo o tecido epitelial e o outro tecido é o tecido conjuntivo, certo? Também temos o tecido muscular e o tecido nervoso. Esses são os 4 tipos básicos. Só que dentro desses tecidos nós vamos ter uns subtipos desses tecidos, certo? Nós vamos falar mais na frente. Aqui nós temos uma classificação de acordo com o formato das suas células e o número de camadas celulares, certo? Aqui eu estou falando do tecido epitelial. Ó, quanto ao número de camadas das células, eu posso classificar de 3 formas. Quanto ao número de camadas, certo? Simples, com uma só camada de células iguais, que está presente no ovário e no intestino, certo? O estratificado, com várias camadas de células. Relembre que eu falei para vocês que a pele, ela não é uma simples camada, ela é uma camada bem complexa, certo? E é formada por mais de uma camada, certo? De células. Então, o tecido que vai estar formando ali a pele, certo? Compondo a pele é o tecido epitelial e o tecido estratificado, certo? Com várias camadas.
Temos como exemplo a pele e o esôfago. E o pseudoestratificado, certo? Com uma única camada de células que toca a lâmina basal, mas que possui núcleos em alturas diferentes, certo? Citamos aqui um componente aqui do nosso sistema respiratório, que é a traqueia. E temos a classificação quanto à forma das células, certo? Células cúbicas, certo? Formato de cubo, como o próprio nome já diz, de núcleo arredondado e central. Cilíndricas ou prismáticas e células chamadas de pavimentosas, células achatadas, certo? Então, são esses tipos básicos, certo? Conforme o número de células, de camada de células e a forma que essas células se encontram, certo? Se nós pegarmos exemplos e formos identificar a questão dos tipos de célula no nosso corpo, como vocês viram anteriormente, uma célula nervosa é diferente de uma célula sanguínea, a sua forma, certo? Então, em diferentes lugares nós vamos ter diferentes formas de células. Aqui algumas funções do tecido epitelial, certo? Protege e recobre o corpo. Como esse tecido forma a pele, algumas dessas características eu já falei como uma função da pele, certo? Secreta diversas substâncias. Revestimento das partes internas do corpo, já que está recobrindo, né? Ali os órgãos do corpo, né? Nós temos aqui tecido muscular, certo? Tecido muscular, como o próprio nome já diz, né? Compõe os músculos, que são responsáveis por diversos tipos de movimento do nosso organismo, certo? Os movimentos que nós realizamos no nosso corpo, eles estão ligados aos tecidos musculares, certo? Ao tecido nervoso, certo? Esses movimentos, esses tecidos estão todos interligados para que você consiga se movimentar, certo? Dentro desse tecido muscular, nós temos uma variedade ali de 3 tipos de tecidos. O tecido muscular liso, certo? O tecido muscular esquelético, estriado esquelético, e o tecido muscular extraído cardíaco, certo? Então, esse tipo de tecido, professor, por que existe essa classificação de 3 tipos de tecido? Vamos lá entender, certo? O local que esse tecido se encontra e a função que ele realiza está de acordo com o seu formato, certo? Observe aqui que eu tenho aqui alguns exemplos aqui do lado, certo? Do tipo das células desse tecido. Ó, o esquelético, certo? Quando você chega com uma pessoa e diz assim, rapaz, você está tão esquelético, né? Realiza movimentos, certo? Ó, forma a carne do corpo, traciona os ossos nos movimentos voluntários, certo? Voluntário é algo que você faz por própria vontade, certo? Então, esse é o tecido esquelético. Temos aqui o liso. O liso ele vai compor, certo? As camadas dentro dos órgãos, certo? E aqui foi citado como, por exemplo, o intestino, certo? É um músculo, mas é um músculo liso. É diferente daquele músculo que você consegue, que tem em outras regiões do seu corpo. E esse cardíaco, como o próprio nome já disse, nome cardíaco, vem do coração, certo? Então, é um tecido exclusivo do coração, certo? O coração, ele é chamado muitas vezes de bomba cardíaca, certo? Então, por que ele é chamado disso? Porque ele realmente funciona como uma bomba cardíaca, certo? Temos aqui, pronto, tá aqui, o trabalho de bombear, que tem aqui embaixo, certo? O coração, ele é uma bomba, funciona como uma bomba, certo? E os músculos lá são importantes. Então, esse músculo cardíaco é um músculo exclusivamente que está presente no coração.
Temos aqui alguns exemplos, certo? De onde está presente cada tipo desses músculos, certo? Esse tecido muscular. Onde é que está o cardíaco, onde é que está o esquelético, onde é que está o liso, certo? Nós temos aqui esse tecido, certo? Que é o tecido mais abundante do nosso corpo, certo? Esse tecido ele se divide em 4 tipos, certo? O tecido adiposo, que talvez vocês não conheçam esse nome, certo? Mas esse tecido, ele é aquela gordurinha, certo? Do seu corpo, tem na barriga, os pneuzinhos, ali é tecido adiposo, certo? Eu tenho tecido cartilaginoso, que ele está presente as cartilagens do corpo, né? Vocês sabem que nosso corpo ele possui cartilagem, certo? Em algumas regiões, como por exemplo no nosso nariz, certo? Nas orelhas, certo? Vocês já observaram que quando aqueles lutadores, as orelhas deles possuem uma forma diferente, como se fosse danificada? Porque esse tecido cartilaginoso ele não se reconstitui, certo? Então, quando ele é danificado nas lutas, a orelha dele fica com uma forma diferente, porque esse tecido não se reconstitui, entendeu? Porque as orelhas são formadas por tecido cartilaginoso. E temos o tecido sanguíneo, certo? Eu não preciso dizer onde é que ele está presente, né? Está presente no sangue, né? Na corrente sanguínea, né? E temos aqui o tecido ósseo. Então, são esses 4 tipos de tecido que formam o tecido conjuntivo, certo? O tecido conjuntivo também ele está presente na pele, como foi falado, é um tipo de tecido que está presente na pele, certo? Temos aqui o tecido nervoso, certo? Constituído principalmente de células chamadas de neurônios. Lá, quando eu falei de células, eu citei o neurônio. Como é que é formado esse neurônio? Pessoal, para que o corpo funcione, é necessário que todos os sistemas estejam interligados. Nesse sistema vão estar os órgãos, certo? Quem é que vai formar os órgãos? São os tecidos. Quem vai formar os tecidos são as células. Observe que a gente fala desde o início lá desses níveis de organização, porque realmente está tudo interligado, tudo vai formando, certo? Até você chegar num todo, certo? É como se fossem os ingredientes de um bolo ali, você está formando até chegar na forma final de um organismo, certo? Então, o tecido nervoso, ele tem diversas funções, como, por exemplo, receber mensagem dos órgãos dos sentidos, certo? Armazenar informações, fazer os músculos ou as glândulas funcionarem. Se os músculos, você não realiza ali os movimentos do seu corpo, você ali precisa que, quando você pensou em se movimentar, já foi enviada uma resposta lá para os seus músculos. Então, há uma conexão aí, uma ligação com o seu tecido nervoso, com o seu tecido muscular, certo? Então, para que isso aconteça, tem todo um comando de resposta do tecido nervoso, certo? De todos os outros tecidos ao tecido nervoso, certo? Então, o tecido nervoso é extremamente importante para que o corpo funcione, certo? Todos os tecidos são importantes. Então, relembre esses tipos de tecido, certo? A aula foi rápida, certo? Mas vou pedir aqui para vocês que vocês se inscrevam no canal, ative as notificações, certo? Para que vocês fiquem atentos às próximas aulas. Valeu, até mais.